Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Kleber Paixão. Você me acompanha, me ajuda esse canal. Se eu cheguei até aqui, graças ao bom Deus e a sua glória, sua soberania e a expansão poderosa de seu reino, e graças a você que me ajuda, me segue aqui, porque sem espectadores, eu estaria aqui um bobão falando que nem uma matraca, não acontecer nada. Mas tem pessoas assistindo, pessoas contribuindo, pessoas dando dica, pessoas ajudando. Então você é um grande protagonista aqui desse canal. Então quero agradecer a Deus primeiramente, a você por todo o bem que vocês têm feito para comigo. E isso tudo redundará em glória e louvor do grande Criador, do grande Deus, nosso Pai, nosso amigo, ajudador. Dito isso, meus irmãos, vou falar o básico. Se você gosta do conteúdo, segue esse canal, tá? Segue esse canal, é, deixe seu comentário positivo, anota, marca o sininho, coloca lá como todos para receber todas as notificações. Deixa é, o seu comentário, se inscreva. Se quiser ajudar o canal financeiramente, seja membro do canal, tá bom? E aí você pode até estudar teologia comigo. Então é isso. Você me ajuda e eu te ajudo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Então faça isso. Deixa o joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas. Se você assistiu o vídeo e não deixa o joinha, fica difícil. Assistiu o vídeo, gostou, deixa o joinha, tá bom? E aí, para que o vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Aqui meu canal é diversificado, tem a ver sempre com teologia, é claro, é óbvio. O último vídeo que eu postei foi uma aula. Hoje tem vídeo que muitas vezes eu pergunte ao teólogo, tem vídeo que é um react de alguma coisa que está acontecendo na internet. Hoje é mais um bate-papo, e no sentido desse bate-papo, de trazer algumas pequenas novidades, né? E novidades no sentido para a comunidade a qual nós pertencemos, né? Instituição religiosa a qual nós pertencemos, a Congregação Cristã no Brasil. Então, algumas pequenas novidades, alguns anúncios importantes. E é bom relatar, né? É bom relatar. É bom a gente. Esse negócio que, tem que se esconder, tem que fazer tudo às escuras, não. Quem faz todas as coisas às escuras são trevas, são pessoas das trevas. Nós fazemos as coisas às claras. Então tem que ajudar o povo de Deus. E tudo que é bom tem que divulgar. Tem que ajudar. Tá bom? Então, assim, vou dar um exemplo. É, é bom a gente mencionar isso. Eu, eu estive congregado fim de semana passado. Eu estive congregado é, na reunião de mocidade à tarde. Né? Meu filho tá com o joelho quebrado, quebrou o joelho, a rótula do joelho. Ficou de repouso, minha esposa cuidando dele. Foi eu e um cooperador amigo meu, cooperador de jovens. Nós fomos congregar, né? Porque eu mesmo não ando sozinho, eu gosto de sempre estar acompanhado com alguém. E esse companheiro meu, cooperador de jovens, fomos juntos para a reunião de mocidade lá na Vila Versone. E atendeu o irmão Cláudio, né? O irmão Cláudio do Jardim dos Ipês. E eu fico muito feliz quando eu vejo um pregador, um irmão que dê bons conselhos. Desde os anos 90, eu não vejo alguém atendendo e dando bons conselhos como o irmão Cláudio deu para a mocidade na Vila Versone. Quem estava lá sabe que eu não estou mentindo. Quem estava lá sabe que eu não estou mentindo, e o quanto que realmente foi bênção, foi glória de Deus, os ensinamentos atuais, né? Falou de tudo lá. Eu não vou falar aqui que aqui é rede social, mas falou de tudo. Não algo pesado, mas falou claramente, coisa que a mocidade precisa ouvir claramente. E conclamou a todos nós como ao arrependimento. A grande pergunta que ficou na mocidade é: será que eu não faço nada de errado? Será que eu sempre estou certinho? Será que sempre sou santinho? Será que não tem pecados aqui na minha consciência, no meu coração? Eu preciso me arrepender. E ele conclamou todos nós ao arrependimento.
que é próprio do Evangelho. O Evangelho, ele, o Evangelho, ele é, ele é próprio disso. Ele faz esse processo de arrependimento. Ele conclama nós ao arrependimento constante. Como eu sempre digo aqui no canal, nosso arrependimento é cotidiano. É todo dia você tem que se arrepender. É todo dia você tem que fazer um processo de metanoia, de conversão. Tá bom? Dito isso, meus irmãos, foi muito bom. E pregou uma palavra poderosa, bíblica, né? Que muita gente fala que não tem um pregador bíblico, pregou uma palavra poderosa e bíblica. E eu tenho testemunha disso que eu tô falando, tô mentindo. Não tenho nem o porquê eu menti. Quem estava lá presente sabe que foi verdade. E de lá nós fomos congregar à noite numa reunião de jovens, que de tempo em tempo parece que tem na Central de São Miguel. Muito boa, por sinal. Gostei bastante. Chegou lá, tinha mais 2 cooperadores jovens visitando. Foi muito bom, muito gratificante. Esse sábado que passou, eu fui um mocinho. Reunião na cidade à tarde, à noite fui para uma reunião de jovens. E, inclusive, todo mundo recitou, inclusive até casado lá, todo mundo estava junto lá. Foi um recitativo coletivo. Todos puderam recitar. E eu também testemunhei. Então, levantei para contar, testificar os atos salvíficos, os atos milagrosos que Deus realiza na nossa vida. E foi muito bom, foi gratificante, Deus foi glorificado, foi muito bom. Ouvimos a palavra de Deus. E no domingo, nós congregamos no Jardim dos Ipês do Monte Cláudio. E foi uma bênção também, foi gratificante. Também levei saudação para minha comum, né? Deus há de contar uma obra. E teve uma boa pregação bíblica. E a palavra foi: o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. E na pregação, o irmão Cláudio ressaltou no poder do Espírito Santo a importância do conhecimento. A importância de você conhecer cada dia mais a Deus. Então foi muito, muito, muito bom. Quem estava lá sabe do que eu estou falando. Eu tenho um áudio aqui gravado, tem um irmão, um casal, né? Que mandou a mensagem, tanto o irmão como a irmã mandando mensagem para mim, falando assim: eu tô maravilhado, há muito tempo eu não ouço uma palavra assim. Isso é muito bom. E a igreja sai glorificando a Deus e edificada na fé. Tá bom? Então esse negócio que não temos pregadores que pregam evangelho, assim, lógico, a maioria infelizmente tem uma dificuldade, porque nunca foi ensinado isso a ele. Então você não deve culpar, que é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Não culpar a igreja por uma coisa que ela não tem culpa. Ela nunca foi ensinada, é uma questão pedagógica. Ela nunca foi ensinada na Sagrada Escritura, no acesso à palavra de Deus, nunca foi ensinada. Então você não pode culpá-la. Teve um culto aí por aí que um pregador levantou e falou: vocês não sabem o que é a graça. A culpa não foi da igreja, a culpa é do ministério que nunca ensinou. Então não faça isso. Não suba em cima do púlpito, agora que Deus aclareou tua mente, e não bata na igreja, com coisa que a culpada é a igreja não tem culpa, tá bom? Porque a Bíblia diz que Deus não leva o tempo da ignorância. Se você está indo no tempo da ignorância, a culpa não é sua, você não sabe. A partir do momento que Deus te esclarecer, ok, aí sim. Então, quem estava lá sabe que foi muito bom, Deus foi glorificado. Isso é muito importante. Então, ou seja, há exceções e a gente tem que trabalhar para que essas exceções não continuem exceções. Continue um modelo próspero, em que isso vai alargando, vai atingindo a mais pessoas, e aí você, em vez de ter uma exceção, você tem uma regra, tá? E aí nós invertemos a situação. A regra é que todos venham anunciar de alguma forma a poderosa palavra, o poderoso evangelho, e que haverá exceções de alguns erros, alguns equívocos, algumas más compreensões da Sagrada Escritura, que isso em toda igreja tem. Mas a gente precisa inverter esse processo, tá bom? Mas tem exceções no nosso meio. Então, em São Paulo, quiser congregar, eu sempre indicava algumas igrejas aqui em São Paulo, né? Aí, se você tem alguma que você possa indicar, deixa aqui no comentário. Se você acha que é uma igreja muito boa, deixa no comentário. E
E eu indico, o Jardim dos IP, já tinha indicado um dia lá no César Cavalcante, indico novamente. Uma boa igreja. É, que você vai ouvir uma boa palavra de Deus. Tá bom? As outras não tem, Kleber? Tem também. Tem também. Mas como assim, Kleber? Eu não entendi. Tem também porque você tem que entender que nós somos a igreja pentecostal. Nós não fomos educados na ideia de você expor o texto. Mas tem boas igrejas pentecostais no nosso meio, que é a congregação. Tem pregadores pentecostais, cultos maravilhosos. Isso eu não nego, eu nasci no meio do fogo. Eu sou penteca. Eu nasci no movimento de oração. Então tem bons cultos. O que nós precisamos criar uma cultura onde o pregador continue no fogo do Espírito Santo, mas precisa ensinar a igreja a palavra de Deus. Não é perder o fogo do Espírito Santo, é adquirir o conhecimento bíblico. E aí é a fusão perfeita. Conhecimento bíblico, eivado, abarcado, perpassado pelo poder do Espírito Santo. Tá bom? Dito isso, então, o fim de semana foi maravilhoso. Não vale muito a pena. Isso é também importante de que a gente precisa pensar que a gente vai ajudar a igreja nas bases. Os católicos chamam de comunidades de base. A gente vai ajudar nas bases. A gente tem que estar no chão de igreja, cheiro de ovelha. Teólogo não pode estar na Torre de Marfim. Teólogo está na igreja, ajuda a igreja, ama a igreja, congrega. Quando eu falo igreja, igreja de Cristo, corpo de Cristo. Não só falo de uma denominação. Estou falando do corpo místico de Cristo. Então, o teólogo está lá no meio da comunidade, dos que creem. Ele tem que estar lá, ele está celebrando, ele está cultuando. Tá bom? É isso que é importante. Não adianta a gente ficar também na internet especulando, falando, brigando, participando de debate, xingando um ao outro, mas cultuar que é bom. Eu vejo um monte de gente na internet. Sempre estão nos debates. Sabe o que é o mais engraçado? O mais engraçado é que você não vê ele na igreja adorando nunca. Você não vê ele de joelho numa igreja, chorando, adorando o Criador. Não, você não vê. Só vê lá no debate, quebrando o pau, brigando com todo mundo. Não é assim. Você tem que estar no meio da comunidade, você tem que estar adorando a Deus. Teólogo também cultua a Deus. Tá bom? Então, dito isso, eu lembro que foi muito bom, né? E eu indico algumas igrejas. Se você souber de alguma aí, você me fale, né? Você me fale. E aí nós temos algumas pequenas novidades que daqui a um tempo vão surgir, eu não sei quando. Tudo isso é um processo amoroso, é um processo, como que eu posso dizer, devagar, lento, tá bom? Mas eu não sei, mas tem sim. Daqui a um tempo eles vão, a igreja está preparando aí uma versão, não uma nova tradução, pelo amor de Deus. Eu não sei que tradução que eles vão adquirir, mas ou vão usar, não sei se é a mesma de João Ferreira de Almeida, mas uma Bíblia com notas de rodapé, com introduções ao texto. Eu acho que eles estão preparando um material muito bom. Então, daqui a um tempo, vem vindo essa novidade, tá bom? Então, vai ajudar bastante. E você não vai poder usar outras, cara? Não, eu indicaria que você use todas. Sempre tenha em mãos todas. Quais as Bíblias de estudo que eu indico? A Thomas Nelson Brasil, né? Aquela Bíblia de estudo Thomas Nelson Brasil, ela é muito boa. É feita por biblistas, editada pelo D.A. Carson, né? Um grande biblista. Eu indicaria a Bíblia de estudo da King James, muito boas, notas de rodapé, textos introdutórios são muito bons. E indicaria a Bíblia de estudo, eu indicaria a Bíblia de estudo da NAA. Ela é muito boa também. Eu tenho aqui no meu Bible Logos, eu utilizo ela. E tem a Bíblia de estudo da NVI também, que é muito boa também, não é ruim não. E se a congregação tiver uma Bíblia com notas de rodapé, texto introdutório para ajudar a igreja, vale a pena. Por quê? Por quê? Porque tem uma nova geração que tem acesso a livros, tem acesso a tudo. Mas tem um povo simples que ele tem medo. Ele tá na igreja, ele tem medo, ele morre de medo. Meu Deus, teologia é coisa do inimigo. Porque sempre tem uns doidos na congregação falando que teologia é coisa do inimigo, que é coisa do adversário, que tem que morrer de medo, que é um inimigo lutando. Então tem uns doidos. Então os doidos ficam falando isso, a irmandade mais simples, ela
tem medo. Então, se a igreja promover isso para uma Bíblia, para que a igreja tenha confiança em ir lá e comprar, vale a pena. Já tem o dicionário do Tyndale, da editora Geográfica. Vale a pena também. Compre também. Você indicaria outro para complementar? Eu diria, combo perfeito, o dicionário bíblico do Wycliffe, da editora CPAD. É muito bom também. Tá bom? Então, nós temos grandes recursos para ajudar a igreja, ajudar a irmandade, ajudar o ministério. Então, vale muito a pena. Dito isso, a gente está aqui em mente, tudo isso. Então, vai vir uma Bíblia aí para novos batizados. Não, uma Bíblia, né? E vai vir um documento para novos batizados, né? Para novos batizados. Esse documento, esse documento, o que ele vai fazer? É um irmão lá do Paraná que preparou, não vou falar o nome dele aqui para preservar ele, mas é um irmão do Paraná que preparou, passou na mão de outro irmão, que eu não vou falar o nome dele também, e ele mandou para mim, eu analisei, não vi nenhum erro teológico, nenhum erro gritante. Inclusive vou fazer mais uma revisão novamente, mas não vi nada gritante, nenhum erro teológico. Nele nós voltamos um processo que nós já estamos encaminhando aí. Nós vamos voltar os tópicos que estavam no Inário 4. Vamos voltar. E aí, ou seja, isso é uma coisa importante. Vai voltar alguns tópicos importantes para nós. E daqui a pouco eu vou falar até uma coisa importante que eu dei um parecer, mas por enquanto só para vocês entenderem. Vai ter que voltar. E vai ter outras informações. Eu só não mostro aqui que é um documento que não pode divulgar. Mas até o final do mês. Se no final do mês chegar na mão certas, as pessoas aprovarem, já é importante para distribuir para a Irmandade. Quando elas forem para o Brás se batizar, tem um documento em mãos mostrando o que é aquela igreja, de forma resumida, é um resumo, não é um compêndio teológico, não é uma dogmática, não é uma sistemática, é um documento oficial, mas é um documento resumido. Para deixar isso claro, para depois não ficar, o pessoal ficar cobrando filosofia, um monte de coisa. Não, um documento resumido. Então a pessoa, quando for batizar, ela sabe do que ela crê. Ela sabe do que ela acredita. Né? E ainda para complementar, eu ajudaria, eu sempre falo, tem uma playlist minha aqui que eu vou completar entre esse mês e o próximo. Eu completo. E faltando só mais esse vídeo. Mas assim, lógico, é um resumo também. Senão eu teria que dar uma aula de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas o intuito não é esse. Era para resumir o credo cristão, como que um discípulo tem que crer em Jesus. E eu fiz uma playlist minha chamada de Discipulado Cristão. Onde está, Kleber? Está lá no deixa eu ver aqui. Entra aqui na internet. Está... Oh, meu Deus. Aqui, ó. Quando você vai lá nas playlists, tem uma playlist chamada Discipulado Cristão. E lá tem alguns vídeos. Quais os vídeos que tem, Kleber? A importância dos credos. Vai lá, assiste. Tem 1.254 visualizações desse vídeo. Muito bom. É uma introdução aos credos. A igreja precisa acessar isso. Aí você tem noção do que a igreja acreditava desde os primeiros séculos. Aí você tem o segundo discipulado, Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Porque a parte do credo, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui nós mencionamos isso. Depois, eu indicaria você assistir Jesus Cristo, seu Filho unigênito, a encarnação, morte e ressurreição do Filho de Deus. Então, assiste esse vídeo, tem 673 visualizações. Em sequência, assiste o Espírito Santo e a Igreja, a comunhão dos santos, tem 859 visualizações. Depois eu indicaria assistir as outras. A Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Assistir Tetelestai, está tudo consumado, a palavra que transformou o mundo. E aí também a Santa Ceia através dos séculos, interpretações teológicas. Então, você vai assistir esses vídeos. Eu vou fazer mais um, comentando o credo niceno constantinopolitano,
que é a marca distintiva da fé cristã, do cristão tem que acreditar nisso. Eu diria que todo cristão verdadeiro tem que acreditar nisso, ainda que ele não entenda de forma profunda, mas ele tem que acreditar, né? E aí vou fazer esse vídeo comentando. E eu diria para você, a pessoa assistir esses vídeos, com esse documento em mãos e tudo resumido, tudo, o resumo do resumo, os vídeos e o documento, ele não vai chegar lá no batismo leigo. Vou chegar aqui no batismo, batizei por me batizar. Não, ele sabe por que ele está se batizando. Ele sabe o que é a fé cristã. Ele não é mais inocente. Tá? Ele não é mais inocente. Então, ele sabe por que está batizando. E isso é bom, gente. Isso não é ruim, não. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, nesse sentido, assista os vídeos e esse documento, se for aprovado, tomara a Deus que aprove, tomara a Deus que aprove, eu diria que vai ser muito importante, vai ser muito bom. Então vai vir esse documento. Nesse documento vai retomar aqueles pontos de doutrina. E uma coisa importante, vai retomar novamente nos inários, né? Já vai produzir novos inários. E na capa dos inários vai ter os 12 pontos de doutrina, igual estava no inário 4, tá bom? Então vai ser retomado novamente. Por que isso aconteceu? O processo é assim. Em algum momento nós estávamos com o inário 4. Em algum momento alguém teve a brilhante ideia, genial ideia, não sei o porquê, de dar um passo para frente. Deu um passo equivocado. Tomou um caminho errado. Ele se perdeu. E aí nós ficamos perdidos um bom tempo aí. E aí, como nós somos no mundo da internet, a internet massacrou. E a internet massacrou porque nós estávamos certos? Não, massacrou porque nós estávamos errados. Porque uma fé cristã ortodoxa, evangélica e conservadora, biblicamente e teologicamente, não pode falar que Jesus que a Bíblia não é a palavra de Deus. Você não pode falar isso, né? Você não pode. A Bíblia contém. Não pode falar isso. Então, a igreja errou, entrou num caminho equivocado. Muita gente denunciou esse erro. Aqui no meu canal, desde o começo do canal, eu denunciei esse erro. Em todo lugar que eu fui, eu denunciei esse erro. Aliás, quando surgiu o tópico, eu fui o primeiro a olhar e a denunciar. Antes do mundo da internet, eu já denunciava isso. Quem anda comigo me conhece. Eu tenho vários amigos meus que hoje, na época, eram tudo solteiro. Hoje tem tudo ministério. Eles são tudo testemunho que eu dizia, isso tá errado. Essa palavra contém aí tá errado. Eu falava isso há muito tempo atrás. Quando surgiu o inário, quando mudou o novo inário, eu olhei, eu falei que mudaram, alguém errou. Errou por quê, Kleber? Errou por ignorância. Eu quero acreditar que foi ignorância. Falta de conhecimento bíblico teológico. E aí escreveu errado, falou besteira. Falou besteira, né? Há uns tempos atrás, alguém tentou corrigir. E aí colocou lá gerúndio. A culpa é do gerúndio, é um gerundismo, é gerúndio. Não, não tem nada a ver com gerúndio. Porque a questão do contém ali não é uma questão de... Não é uma questão de língua portuguesa. Ou seja, não é uma questão de semântica. Não é uma questão de linguística. Não é uma questão do vernáculo. O problema ali é teológico. Tem implicações teológicas quando você coloca o contém. Que surgiu ali na neo-ortodoxia em Calbart. Não é teologia liberal, é neo-ortodoxia. Calbart não era um liberal, mas ele estava combatendo o liberalismo teológico, mas ao mesmo tempo queria dialogar com a modernidade que estava ali naquele momento. Ele não queria ser um teólogo tão conservador assim, mas também não queria ser tão liberal assim. Ele ficou no meio termo. A neo-ortodoxia é o famoso meio termo. E ele acabou colocando que a Bíblia... Não, a palavra de Deus é Jesus. A Bíblia é um livro, então ela contém. Aí quando ele escreve isso, não sei, ele não viu as implicações disso, né? Tem várias implicações. E abre margem para muitas heresias, abre margem para muitas sentenças equivocadas. E aí, nesse sentido, o contém não é uma questão de semântica. É uma questão teológica. Ponto. E só quem tem um olhar teológico acurado, crítico, os teólogos da Igreja Católica, os católicos chamam eles de peritos. É um perito, é algo judicial mesmo.
é um perito. Quando você tem uma demanda no mundo jurídico, a pessoa ela é doida, né? É doida? Então ela vai se aposentar porque ela é doida? Não, ela cometeu um crime, mas ela cometeu porque ela é doida. Ah, tá. Então ela vai passar por um perito. E esse perito, no caso, é um psiquiatra. Se ele atestar que realmente ele é doido, realmente ele tem problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, realmente eu não vou condená-lo. Mas se for comprovado que ele tem insanidade, que ele sabia o que ele estava fazendo, ele será condenado. Então ele passa por um perito. No mundo da teologia, lá no mundo da teologia católica, eles têm os peritos, os grandes teólogos deles. Então, porque esses teólogos eles têm um olhar curado e sabe o ponto onde pode abrir uma margem para uma heresia. Ele sabe o ponto onde pode abrir a margem para um erro. Por que os teólogos agora católicos retomou a ideia de que Maria não é corredentora? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Por que que ela não é corredentora? E eles consultaram o pensamento do Ratzinger, que era o Bento XVI, saudoso Bento XVI, e agora o saudoso Papa Francisco, e o Papa atual. Os três entraram num acordo teológico de que não convém esse termo para Maria, porque ela não redimiu a humanidade, então ela não é corredentora. Então, olha, os teólogos têm um olhar curado e viu um erro, e mudou. Mudar não quer dizer que vou estar tudo errado. Mudar quer dizer o seguinte, ó, estou mudando porque eu tomei um caminho equivocado, agora estou mudando. Quem fez essa mudança? Os teólogos. Os teólogos. Então, a gente também tem que ter humildade de entender que no nosso meio tem alguns peritos. Alguém que olha, tem um olhar teológico e olha lá e fala: aqui tem um erro, aqui tem um problema. A gente poderia melhorar aqui. A gente poderia corrigir aqui. Mas aí envolve muita teimosia dos idosos, pessoas idosas são teimosas, influência política, influência financeira. Você acha que as pessoas vão dar um ouvido de um teólogo pé rapado, sem um tostão no bolso igual eu? Não vai dar ouvido. Eles dão ouvido para pessoas importantes, que têm dinheiro, que têm influência, que têm status social, né, que têm influência na sociedade. Entendeu? Então, assim, infelizmente a vida é assim, tá? Eu não tô muito cônscio disso, eu não me escandalizo tanto. Não deveria ser assim. Isso é um grande sinal do pecado original em nós, tá? Não deveria ser assim, essa discrepância, essa injustiça social. Independente se o camarada é pobre ou não, se ele é bom no que ele faz, ele deveria ser ouvido, tá? Eu glorifico a Deus que Deus sempre está agindo. Eu venho falando aqui, batendo nessa tecla, tinha que mudar, tinha que voltar atrás lá, tudo mais, e alguém lá me ouviu. A gente tem algumas informações, alguém lá me ouviu. Louvado seja Deus que me ouviram. Louvado seja Deus que, em alguma forma, eu ajudei. Então eu tô contente. Por quê, Kleber? Por quê? Vamos lá. Olha aqui. Esse é o Inário que eu tinha antigo, o Inário 4. Né? O Inário 4. Eu praticamente sabia de cor todos os hinos do Inário 4. E eu confesso que quando eu tô cantando o Inário 5, de vez em quando eu me enrolo todo. Eu não sei o que é pra cantar, eu canto mal, eu canto errado. Mas esse aqui, mesmo com a minha voz feia, eu tenho de cor todos os hinos que tá aqui. Eu não erro. Um. Eu, então, é isso. Mas lá na capa tinha os pontos de doutrina, ó. Pra você ver, ó. A câmera vai pegar, porque a câmera é boa agora. Ó. Seminário 4. Tinha os pontos de doutrina. E tinha esse primeiro aqui, ó. Ó. Pontos de doutrina. Por que eu tô mostrando na câmera? Mostrando pra vocês perceberem, tá? Que eu não tô pegando qualquer coisa aqui. É o Inário 4. Esse Inário 4 tinha uns pontos de doutrina. Vai voltar esses pontos de doutrina. Eles eram resumidos? Sim. Eles não são a confissão de fé. Ele não é uma confissão de fé. Não é uma confissão de fé. Eu já vi gente dizendo, não, é uma confissão de fé. Não é uma confissão de fé. É um resumo do que a igreja acredita. É um resumo do que a igreja acredita. Eu criaria esse termo. É um resumo do que a igreja acredita. Tá? Não é a confissão de fé. A confissão de fé é um documento feito por teólogos de determinada igreja,
reúne todos os teólogos, eles fazem toda uma elaboração teológica e define o que a igreja acredita. Tem que ser feito por gente que entende. Os pontos de doutrina nós pegamos de outras pessoas, isso já foi comprovado historicamente. Se você perguntar aí para qualquer especialista em história da CCB, vai falar a mesma coisa que eu estou falando aqui. A gente não criou isso aqui, né? Então nós adquirimos. E esses pontos de doutrina tiveram influência, né? A influência que eles beberam foi do Concílio de Chicago, onde reuniram todos os teólogos e lá definiram o que a teologia evangélica conservadora acreditava. Tá bom? Bora lá. No primeiro, vamos lá. No primeiro, no novo mudou, né? Tu colocou o contém, mas no primeiro tinha assim, ó. Nós cremos na inteira Bíblia. Aceitamos-la como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia de nossa fé e conduta, e ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. Para mim estava muito bom. Não sei se eles vão resumir mais isso aqui. É possível que eles tirem alguma frase ou segunda, mas vai resumir. Mas aqui, para mim, estava muito bom, né? Se colocar desse jeito, estava muito bom. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, assim, nesse sentido, nós cremos na inteira Bíblia e nós aceitamos ela como infalível palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, ela não é contém, ela é. Então vai voltar para a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Vai voltar aí nos documentos oficiais, vai voltar nos inários, né? Nos inários, nas capas dos inários. Vou dar exemplo, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, teve uma reunião esses dias, mudaram já no estatuto interno, né? Então já está mudando, as coisas já estão mudando. Então já mudou. Então, ou seja, em alguns países já está tendo que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Então, deixar isso claro aí pra gente ficar. É bom, isso é uma boa notícia. Isso é ruim, Kleber. Não, isso é bom. É uma boa notícia. E a gente fica feliz com isso. Porque tira um peso das contas. Que uma das acusações, ela é seita. Ela é seita porque ela nega que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela contém. Então, se a gente muda isso, já dá uma melhorada. Porque é o documento oficial da igreja dizendo que a Bíblia não contém. Ela é a palavra de Deus. E aí você começa a comungar, dialogar com todas as igrejas, no geral, evangélica conservadora. Entendeu? Então já dá uma melhorada. Top. Entendeu? Ah, Kleber, mas a crendice popular. Então, a crendice popular, nós, cientistas da religião, não entendemos. A crendice popular é algo pedagógico que você tem que educar ela. Tá tão enraizada que a Maria é corredentora, principalmente na crendice aqui no Brasil, tá tão enraizada que o documento da Igreja Católica não vai fazer tanto efeito agora. Ou você ensina isso pedagogicamente nos documentos, nas encíclicas, nas homilias, senão a igreja vai continuar acreditando corredor. Tanto é que lá, acho que no Ceará, levantaram uma estátua gigante, né, de Nossa Senhora e eles estavam lá, a multidão adorando. Por quê? Porque isso é crendice popular. Você tem que mudar pedagogicamente. Não se muda de uma hora para outra. Não vai ter uma mudança drástica assim, do nada mudou. Então, isso vai acontecer. Mas de forma lenta. Tá bom? Mas de forma lenta. Interessante aqui. Então, colocou o nós cremos, né? Tem um segundo que tava bom, mas ele podia melhorar. Eu dei até um parecer que poderia melhorar. Porque a área, assim, na teologia, gente, o geral da teologia, graças a Deus, eu entendo. No geral de todas as áreas da teologia. Eu tramito muito bem em todas as áreas, graças a Deus. Eu estudo muito, leio muito. Então, eu tramito. Mas tem áreas da teologia que a gente fica melhorzinho, né? Vou dar um exemplo. A área que eu me especializei é a teologia dogmática, ou a sistemática. Dentro dela, a história do dogma, né? Gosto muito da história do dogma. E também, nela também, principalmente o desenvolvimento e a complexidade teológica da doutrina da Trindade. É uma área que, graças a Deus, eu pesquiso isso já há um bom tempo. Então eu sei o quanto que é uma heresia, eu sei que quando está errado.
Aqui no antigo inário, tá, tá resumidamente. Poderia melhorar? Poderia. Porque vamos lá. Diz assim, ó, nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro. Que há. Esse há aqui de que existe, né? Eu melhoraria isso aqui, daria um. Ou poderia manter o há, né? Nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro. Eu colocaria, eu vou mostrar para vocês o que eu colocaria. Eu tiraria o vivente e colocaria o termo vivo, que é o termo que a Bíblia utiliza. Deus vivo e verdadeiro. Eterno e de infinito poder. Isso eu manteria. Deus é eterno, a eternidade é um dos atributos de Deus. Infinitude é um atributo de Deus. Toda onipotência, todo poder é um atributo de Deus. Eu manteria. Criador de todas as coisas, que é um evento em Deus. Criar é um evento em Deus, não é um atributo, é um evento em Deus. Deus seria Deus se não criasse? Seria Deus. Porque ele criou um ato gratuito dele. Então é um evento em Deus, não é um atributo. Criador de todas as coisas, em cuja unidade há três pessoas distintas. Colocaram 2 pontos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? E aí colocou os textos bíblicos. Tá muito resumido. Aqui que é o problema. O 1 tá bom. O 2 poderia melhorar mais. Deixar mais teológico, mais bíblico e teológico. E aí você deixaria um documento mais conciso. Tem gente que fala assim, até o irmão, fala assim, Kleber, as pessoas são simples, não vai entender. Eu diria que não. Porque, diria assim, não é assim, o povo entenderia. Existe uma geração antiga que é simples, aquela irmãzinha simples, aquela velhinha simples, o irmãozinho. Mas a maioria dos irmãos hoje, todos eles, quem não quiser ficar para trás, ele tem um celular na mão, gente. Vocês sabem o que é a problemática da inteligência artificial? Todo mundo tem a inteligência artificial na mão. Todo mundo tem um tablet na mão, um celular. Todo mundo tem inteligência artificial no WhatsApp, tem inteligência artificial no Google, tem o GPT, tem vários tipos de inteligência artificial. Se você coloca lá, eu quero saber o que significa isso, e ela própria explica para você. Então ninguém é mais inocente. Ninguém sabe, vai ficar muito complexo. E outra coisa. Então, assim, esse argumento para mim não é válido por causa disso. O segundo argumento que muita gente diz assim, Kleber, é muito complexo, tem que ser mais simples. Então tem que tomar cuidado. Um documento oficial da igreja, você tem que ter um nível de tecnicidade. Porque é um documento. Não vai ser só lido pelos crentes da congregação. Vai ser lido por todos os outros membros de outras denominações, líderes de outras denominações, teólogos de outras denominações. Que quando eles forem pesquisar a congregação em algum momento, eles têm que se deparar com uma frase lá, um documento que mantém uma certa tecnicidade. Então eu sou partidário da ideia. Nós estávamos com o Inário 4, os 12 pontos, demos um passo para frente. E nós erramos os pontos de doutrina, porque alteramos o ponto de doutrina. Foi um erro, por ignorância. Agora nós estamos tendo humildade para voltar para trás. Opa, vamos voltar para trás. Ok. Mas quem só anda para trás é caranguejo. A gente vai dar um passo para trás, com um sinal de humildade, mas tenta dar um passo para frente. Um passo para frente. Coragem, precisa de coragem. Vamos ter coragem, gente. Coragem para ousar, coragem para arriscar, coragem para viver o novo de Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Paulo fala que nós vivemos em novidade de vida, nós vivemos o novo de Deus. Então precisamos usufruir desse novo de Deus. E a gente tem medo do novo de Deus. Nós temos medo da novidade que Deus nos dá. Tá bom? Então, dê um passo para trás, agora dá um passo para frente. Dá um para, entendeu? Para de lá você dar um segundo passo para frente, um terceiro passo para frente, porque aí você tá dando de forma acertada. Você tá vendo que você tá acertando, aí você vai andando. Entendeu? Qual foi a minha proposta? Que provavelmente não foi aceito em primeira instância, e mesmo se fosse para segunda instância, não seria aceito.
Só se alguém muito influente mostrasse claramente para os irmãos de ministério lá do Brasil, ó, irmão, o documento tá aqui, realmente, ó, a proposta do irmão Cleber tá boa. Vamos colocar desse jeito. Qual foi a minha proposta técnica, teológica? Resumo, não é ainda a Confissão de Fé. Na Confissão de Fé eu escreveria mais. Todo um texto, 2, 3 páginas, tá? Só isso. Mas calma, não é um artigo científico, não é uma dogmática, não é um sistemático, não é nada disso. Mas como é um resumo, eu colocaria assim. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu colocaria assim, ó. Ficou mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui. Nós cremos que há um só Deus vivo e verdadeiro. Nós cremos que há um só Deus vivo e verdadeiro. Eu estou apontando que o Deus que nós cremos, ele existe e ele é vivo e verdadeiro. Por que a palavra vivo, Kleber? Porque lá na Sagrada Escritura, quando fala do Deus vivo, o exército do Deus vivo, o Deus vivo, é para contrastar com os deuses mortos, os deuses fantasiosos das outras religiões pagãs em volta de Israel. Então o termo era o Deus vivo, diferente do ídolo, que é algo morto, algo inanimado. E ele é vivo. E verdadeiro porque os outros deuses são mentira, porque são fabricações do coração humano. Como dizia Calvino, o coração humano é uma fábrica de produzir ídolos. Então, é verdadeiro porque ele é distinto ou diferente. Contrasta com ele sendo verdadeiro, ele contrasta com os deuses falsos. Então aqui eu estou apontando isso. Então eu coloquei vivo e verdadeiro. Aí eu colocaria eterno e de infinito poder, como está lá no Inário, igual eu falei, está no Inário lá, eterno e de infinito poder. Por que eu manteve essa frase? Porque eu estou apontando o atributo de eternidade. Só Deus tem um atributo de eternidade. E colocaria aqui e de infinito poder. Por quê? Porque eu estou apontando que ele tem o atributo de todo o poder, de um poder ilimitado. Ele pode tudo conforme a sua vontade. Tá bom? E aí, criador de todas as coisas, porque para distinguir criador de criatura. Deus é criador de todas as coisas. Todas as outras coisas é criatura. Se Deus é criador de todas as coisas, segue-se que todas as outras coisas são criaturas. E são criaturas, não podem ser adoradas, não podem ser reverenciadas, porque se existe um só criador, só ele é adorado, só ele é reconhecido, só ele é venerado, só ele é tido como digno de obediência. Ok? Ok. Aí eu coloquei em cujo mistério abissal. Aí eu poderia falar, já vi muita gente falando, não, mas a palavra abissal, Kleber, é uma palavra muito difícil, ninguém ia entender. Gente, ninguém é bobinho. Eu falei isso pro meu filho já procurou na internet e já descobriu. Meu filho tem 16 anos. Você acha que nenhum moço vai fazer isso? No domingo eu tava conversando com o irmão lá no Jardim de Penha, ele não é do Jardim de Penha, ele visita sempre lá. O irmãozinho, ele lê Heidegger, ele lê Kierkegaard. Você sabe o que é ler Heidegger, gente? Não é qualquer um que lê Heidegger no século XX, é um dos maiores filósofos do século XX. O Kierkegaard também. Então, você acha que a juventude hoje é diferente da juventude nossa antigamente? E até os irmãos de 30, de 40, de 50 anos, eles são mais atualizados, ninguém mais é bobinho. E a palavra abissal faz parte da nossa língua portuguesa. Na geografia ela é atribuída de um jeito, na geologia ela é atribuída para outra coisa. Na teologia, em questão religiosa, a palavra abissal sempre aponta para um mistério do Deus, a profundidade do mistério do Deus Todo-Poderoso, do Deus cristão. Por quê? Porque ele é mistério trinitário. Porque é abissal. A palavra abissal vem de abismo, de profundidade. Então, o mistério é tão profundo porque ele em si é essa profundidade gloriosa do Deus que nós adoramos. Se você jogar a palavra abissal em qualquer inteligência artificial, se jogar no Google, ele vai explicar para você o que é. Eu coloquei abissal porque é um termo que é utilizado em a maioria das dogmáticas, a maioria das sistemáticas. Muito teólogo bom, quando vai escrever sobre a Trindade, escreve a palavra abissal. Então, quem lê de dentro, possa ser que muitas vezes não entenda, mas vai descobrir. Quem lê de fora, a maioria é tudo teólogo, eles vão saber. Então,
não sei por que esse medo da palavra abissal. Tá na língua portuguesa, faz parte do nosso dicionário da língua portuguesa. Aí eu colocaria em cujo mistério abissal, seja um cujo mistério profundo, de sua vida, porque esse mistério profundo é da vida de Deus, de sua vida, né? Porque ele não é o Deus vivo. Se ele é vivo, ele tem vida. E a vida dele é um mistério abissal. Por quê? Porque na vida de Deus, eu coloquei aqui, há 3 pessoas distintas, só que eu não coloquei só as 3 pessoas distintas. Eu coloquei há 3 pessoas distintas em um relacionamento amoroso, porque Deus é amor. Deus não é solidão. Há na vida de Deus um relacionamento amoroso. E eu coloquei isso porque aponta para a ortodoxia cristã. Deus é amor. E aqui, quando você coloca amoroso, você sai um pouco da abstração filosófica e vai para um sentido mais teológico, mais bíblico. Deus é amor. Distintos em um relacionamento amoroso. 2 pontos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E colocava os textos. Gente do céu, tá simples, resumido, e eu colocaria assim já nos próximos documentos. Já nos próximos documentos. Essa é uma proposta que eu faria. E eu assino embaixo, bem ortodoxa, bem fundamentada. Vai ter doido que vai discordar? Vai. Sempre tem uns doidos. Doido discorda, mas isso aí saiu de menos, gente. Doido discordar faz parte do jogo. Vai ter aqueles pseudo-teólogo que tem na internet aí, que nunca estudou nada, querendo dar opinião. Vai. Isso é normal. Mas é um documento que teria ortodoxia. Estaria próximo 99% da ortodoxia da reta doutrina. Então, é um resumo? É um resumo. Então, eu aprovo a voltar aos 12 pontos? Aprovo. Aprovo. Aprovo? Ok, mas eu daria um passo para frente. Então, foi essa a minha proposta. Mas, infelizmente, na primeira instância não aprovaram. Mesmo se mandasse em segunda instância, eu acho que não iam aprovar. Alguém poderia falar, mas você poderia mudar e colocar mais simples, Kleber. Então, se eu mudasse mais simples, eu não precisava ser teólogo. Pra quê? Então, pra que serve ser teólogo? Aí qualquer um poderia escrever. Meu filho de 16 anos escreveria, então. É esse que é o problema que o povo não entende. Quando você consulta um perito, um técnico naquela determinada área, ele sabe do que ele está falando. Ele sabe que o documento não vai ter questionamento. Quando você vai fazer um contrato, se tiver algum erro no contrato, você dá para um advogado ler. Ele vai ler e vai ver, ó, aqui, Kleber, essa cláusula aqui é um perigo. Ó, Kleber, aqui eles estão te enganando. Aqui, Kleber, ó, eles estavam te ludibriando. Então, isso acontece no mundo jurídico, acontece entre os médicos, acontece em tudo quanto é lugar. E no mundo da teologia também. Um teólogo sabe olhar e falar, ó, isso aqui está ortodoxo. Ó, isso aqui abre margem para a heresia. Ó, isso aqui abre margem para o docetismo. Isso aqui abre margem para o gnosticismo. Isso abre margem para tal coisa. Você está entendendo? E aí precisa só um pouco de humildade da parte dos irmãos. Se tivesse humildade, alguém apresentasse essa minha proposta para lá, eu acreditaria que já nos próximos documentos nós daríamos um passo para frente gigantesco. Tá bom? Gigantesco. Eu acredito nisso. Então, assim, no geral, as novidades são boas, tá? No geral, as novidades são boas. Eu torço que dê certo, tá? Não fico torcendo contra, não. Eu torço que dê certo. Mas eu diria que poderia dar um passo melhor, um passo para frente. E não custa, tá? Não custa, não custa, não custa. Por que eu falei que poderia já dar um passo para frente agora? Porque, gente, não vai mandar fabricar usinário, não vai evitar dinheiro, vai evitar custo. Vai evitar custo. Entendeu? Vai evitar custo. Evita a questão de logística. Já não vai fazer? Já manda fazer de forma correta. Já manda fazer de forma mais ortodoxa. Assina embaixo lá. Ah, Kleber, mas foi você que criou. Você vai pedir direitos autorais? Não, não vou pedir nada de direito autoral, coisa nenhuma. Eu assino qualquer contrato que fazer aí para me mostrar que eu me abdico de qualquer direito autoral. Eu me abdico. Coloca aí, pode. Formula o documento que eu assino. Você acha que eu tô ligando para isso? Eu quero ajudar a igreja. Eu quero que a igreja seja próxima da ortodoxia. Tá?
que ela seja ortodoxa, na reta doutrina. Ela precisa disso. Tá? Ela tá nesse marasmo aí de ataques, de heresia, porque é seita, porque é do diabo, do demônio, do inferno. As pessoas ficam xingando de tudo quanto é nome. E nós aqui tá tentando ajudar de alguma forma. Agora, uma coisa importante que a gente precisa pensar ninguém é salvador do mundo, tá, gente? Ninguém é Messias. Tá? Eu mesmo não sou Messias. Não tenho pretensões messiânicas nenhuma. Não quero salvar ninguém. Não vou mudar o mundo, gente. Eu não vou inventar a roda, tá? Não vou inventar a roda. Mas pode ter certeza. Em algum momento alguém vai conseguir mudar. E assim por diante. Mas eu queria que ajudasse agora, né? Mas, gente, a gente não é salvador do mundo, tá? Eu mesmo não tenho pretensão nenhuma de mudar nada, de resolver todos os problemas da humanidade. Eu não resolvo nem os meus problemas da minha vida. Vou tentar resolver o problema da igreja que eu frequento. Eu só tô tentando ajudar. Esse é um parecer. Eu falei esse dia pro irmão. Puxa vida, as pessoas sempre falam, irmão Kleber, ajuda. Quando a pessoa pergunta, eu vou lá e ajudo. Dá uma dica, eu vou lá e dou um parecer. Ó, faça isso. As pessoas não querem. No fundo, parece que não quer ajuda. Fala que quer, mas não quer. Então, eu acho que precisa melhorar nisso. Sabe, gente? Manda a proposta pra lá. Se os irmãos lá aprovarem, e se eles orarem a Deus e verem que tem a mão de Deus nisso? Porque essas mudanças que estão acontecendo, eu vejo a mão de Deus. Eu vejo a mão de Deus. Eu vou dar um exemplo. Esse negócio de você recuar e voltar ao inário antigo, que estava no inário antigo, os 12 pontos que estavam no inário antigo, isso é a mão de Deus. Isso é a mão de Deus, é Deus trabalhando. Isso é a mão de Deus. Então, quando Deus se usa de um de outro para ajudar, é a mão de Deus atuando. Só precisa de um discernimento, um mínimo de discernimento de algumas lideranças e falar, puxa vida, Deus está trabalhando, eu estou aqui teimando. Tem muito Eli teimando, ele não ouve mais a voz de Deus e ele não quer que ninguém mais ouve. Ele também não está ouvindo, mas ele não quer que ninguém ouve. O Eli, da Bíblia, teve mais humildade, que ele viu, eu não estou ouvindo mais Deus, Deus não fala mais comigo. Mas Deus está falando com Samuel. Samuel, quando Deus fala com você, você vai falar assim, ó, fala que o teu servo ouve. Aí, Deus falou com Samuel. Quando Deus falou com Samuel, ele falou, e aí, Samuel, o que Deus falou com você? O que Deus falou com você? Por quê? Porque agora Deus falou com ele, então eu vou consultar aí o Samuel. Você tá entendendo? Tem coisa que muitas das vezes está se usando de algum vaso de alguém. Escuta ele, ouça ele, vê o que ele tem para dizer, quais os projetos que ele tem para ajudar a igreja. E muitas das vezes a gente se afunda numa situação por teimosia. Por teimosia. Tá bom? Então, eu espero, sinceridade, eu espero que dê certo. Vem uma nova Bíblia, uma Bíblia para ajudar a igreja. Vem aí um documento para os novos batizados, com várias questões boas, importantes. E venha, eu vou fazer só uma pequena revisão agora, mas eu acredito que não tem nenhum erro bíblico, teológico. Da última vez que eu vi, não vi nada. Vou ver a última versão. Se no final do mês for aprovado, glória a Deus por isso. E também vai ter essa volta, né? Já aconteceu já nos Estados Unidos, já teve uma reunião uns tempos atrás aí nos Estados Unidos, e vai ser mudado, já no estatuto vai ser mudado, não sei quanto que vai aparecer no site lá dos Estados Unidos, mas já está mudado. Então as coisas estão acontecendo, e vai acontecer aqui no Brasil também. Vai ter essa mudança no estatuto, vai ter essa mudança, e vai tirar esse contém para colocar novamente a Bíblia é a palavra de Deus. Então essas novidades são boas. Elas devem ser comemoradas. E eu digo, poderia dar um passo para frente, para fazer a coisa acontecer mais ainda. Mas, Kleber, ficaria de um jeito que as pessoas não entenderiam, mas aí ia aguçar o desejo de querer aprender. Ia aguçar o desejo de entender o mistério trinitário. Gente, o mistério da Trindade é o núcleo da fé cristã. O núcleo da fé cristã. Tá? Ó, olha que interessante. No Inário 4, se a gente for analisar, ó, nós cremos que é um só Deus vivente e verdadeiro, né? Eterno e de infinito poder, criador de todas as coisas, em cuja unidade há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse negócio de há
três pessoas distintas, dá a entender que na unidade tem três seres ali. Que é quase a mesma coisa que fizeram a bagunça no Inário 5, colocando lá. Sabe? Quando eu coloco em cujo mistério abissal de sua vida, há três pessoas distintas em um relacionamento amoroso, eu estou mostrando a vida de Deus. E as pessoas vão entender como que Deus é. É bonito demais. Aí as pessoas ficam teimando. Quem sabe alguém das grandes autoridades vê esse vídeo. Meu vídeo tem pouca visualização, vocês vão ver, né? Vocês viram, né? Só esse dia do irmão Paulinho que explodiu, 15 mil visualização. E nem pensava que ia explodir tanto desse jeito. Nem sabia. Meu canal, se vocês verem, é 600, 700 visualização cada vídeo. Ele é pequeno. Esse dia teve uma doida falando, não sei por que ele quer tanto seguidor. Gente, o YouTube funciona assim. Todo mundo tem seguidor, por que eu não posso ter? A bonitona falou que não queria. A bonitona falou, não, por que ele quer? Porque o YouTube funciona assim. Tem gente doida que comenta umas coisas doidas. Aí teve um outro doido que hoje comentou, eu denunciei ele, já excluí o comentário dele. Ele falou assim, fica vendendo a palavra de Deus. Não estou vendendo a palavra de Deus, estou vendendo a reflexão teológica. A reflexão teológica é o papel de todo ser humano. Que é aquele que é feito a imagem e semelhança de Deus e olha para a revelação e reflete sobre a revelação. Refletir sobre a revelação é teologia. É esse curso que eu vendo. É fazer você pensar. Agora a palavra de Deus está aí. A palavra de Deus é Jesus, em primeira instância. E o registro da vida desse Jesus, sua vida e obra redentiva, foi registrada de forma inspirada nas Sagradas Escrituras. Né? E o registro, nós chamamos esse registro do Antigo e do Novo Testamento, da Antiga e Nova Aliança, nós chamamos de Bíblia. E nós chamamos que ela é a palavra de Deus. Então ninguém está vendendo nada disso. Nós estamos vendendo um modo, metodologia, um método de se pensar a fé cristã. A fé cristã sempre foi uma fé pensante. Esse negócio de fé cristã analfabeta, que todo mundo era analfabeto naquela... Isso aí é uma falácia que é ensinado, tá? A maioria daqueles discípulos, Pedro, João, todos eles tinham acesso ao conhecimento. Eles não eram letrados como os fariseus, mas eles tinham acesso ao conhecimento. Na infância teve acesso à Torá. E eles não eram totalmente ignorantes, como as pessoas falam aí. Aí eu vi um dia também no comentário, aqui no vídeo. Pedro não era teólogo. Fulano não era teólogo. Não, realmente eles não eram teólogos, mas eles sabiam muito mais de Bíblia que muita gente hoje no nosso meio. Se sentasse Pedro e sentasse outra pessoa hoje, do século XXI, ele sabia muito mais da Torá do que nós sabemos. E olha que nós temos comentário bíblico, nós temos um monte de coisa, mas ninguém lê, ninguém estuda. Mas Pedro sabia muito mais. Então assim, ele não era teólogo, João não era teólogo. São umas bobeiras. Apesar que a igreja ortodoxa, os teólogos ortodoxos chamam João, o evangelista, de o primeiro teólogo. Por quê? Porque foi o primeiro a falar da divindade de Deus, né, e a divindade de Jesus Cristo. Tá bom? É isso. Tem novidade boa por aí, graças a Deus. As coisas estão se movimentando. Vai ser devagar, não sei quando que vai surgir, não tenho ideia. Se eu souber de alguma data, de alguma coisa, eu aviso aqui. Mas sei que vem vindo novidade boa próximo ano aí, tá bom? Pode ser que surja a novidade agora, no finalzinho de dezembro. Tá bom? Precisando de ajuda para alguma coisa nessas questões, gente, nessa questão da Bíblia, primeira coisa, eu não sou especialista em revisão de tradução, esse negócio. Então você tem que pedir para alguém especialista. Mas revisão teológica, a respeito de nota de rodapé, de livros introdutórios, cuidado. Se precisar de ajuda, dá um exemplar para mim, eu analiso, tá? Com o maior carinho. Não lança coisa que... já teve Bíblia de estudo que foi lançada, tinha uma Bíblia de estudo, não sei se era Dake, não lembro direito, que tinha vários erros teológicos. Cuidado, Bíblia de estudo pode ter erro teológico? Pode. Nota de rodapé de Bíblia de estudo pode ter erro teológico? Pode, porque é escrito por homens. É um comentarista que está falando ali. Então toma cuidado, faça uma revisão por teólogos, por pares. Não vai lançando assim, não pede conselho para ninguém, não busca... Cuidado, tá bom? Esse documento que vai ser para o novo batizado, graças a Deus, passou pela minha mão. Porque eu analisei. Se a confissão de fé
que foi levada lá pro Brás e foi bloqueada, tivesse passado primeiramente pela minha mão, quando chegasse lá teria sido aprovada. Mas não, fizeram de qualquer jeito, mandaram pra lá, aí barrou lá. Então, fica difícil, gente. Tem que ser analisada, tem que ser feita de forma minuciosa e por peritos, por gente que entende do assunto. Tá bom? Precisar da minha ajuda, eu estou disponível aqui. Tá? Eu estou aqui disponível, disposto a ajudar. Tá? De forma gratuita, sem interesse econômico nenhum. Sem interesse econômico nenhum. Tô nem ligando para isso, gente. Tá bom? Eu tô querendo mais ajudar mesmo a igreja. Espero que você tenha gostado das novidades. E se gostou das novidades, deixe seu comentário aqui no vídeo. Deixe seu joinha, curte o vídeo, se inscreva no canal. Faltam 200 pessoas. Falta 200 pessoas para nós chegarmos 6 mil. Já só se nós chegamos a 6 mil até dezembro? Já pensou? Ajuda aí o canal, gente. Divulga pros amigos, divulga pro pessoal. Quem sabe chegamos, hein? Tá bom? Eu espero você no próximo vídeo, porque o meu gato não para de miar, porque ele só espera miar bem na hora que eu tô gravando o vídeo. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Todos fiquem com Deus. E eu espero você na próxima, querendo Deus.